eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Vamos ver o que o Senhor tem para nossas vidas. Qual é o fim? Aqui relata, nós lemos aqui antes, sede santo porque eu sou santo. E o fim, o propósito, o objetivo da fé é a salvação da alma. Nossa alma, uma alma eterna, não a salvação do corpo, a salvação da alma, que está relacionado aos nossos sentimentos. Amém? Então a fé que é gerada pela palavra, o propósito dela, tenho que ter esse entendimento, é a salvação da nossa alma, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que nós não, depois da fé ter entrado, nós não andamos mais segundo a vista, mas segundo a fé. Não mais o que nós vemos, o que não vemos. E está relacionado ao nosso homem visível, que nós não enxergamos, mas sentimos. E tem um homem visível dentro de nós. Então, e a fé em quem? Em Jesus. O propósito dela é salvar nossa alma. E temos que estar atentos que existem as implicações quanto a esse assunto. Amém, irmão? A Bíblia diz que sem fé, essa fé, ninguém vai agradar a Deus. Essa fé que o propósito é salvar a nossa alma. Se eu não agrado a Deus, essa fé não existe. E se essa fé não existe, a alma ainda não está salva. Amém? É a graça do Senhor em nossas vidas. Tudo é graça, mérito nenhum nosso. E essa fé, e a Bíblia diz que os justos, quem se tornaram justos, iam viver de fé em fé. E a Bíblia diz que a palavra que foi enxertada em nós é essa que pode salvar a nossa alma. Essa palavra que gerou a fé. E a Bíblia diz que tem que ser tirado toda a imundície de dentro de nós. E o acúmulo de malícia. O acúmulo de malícia que tem dentro de nós. Porque nós, pela fé, somos justificados. E é essa fé também que me leva a ser liberto. Que a Bíblia diz justificados do pecado e libertos do pecado. Amém? É diferente. Justificados, perdoados na cruz, pela fé no Senhor Jesus na cruz. Justificados, perdoados na cruz. Agora, libertados do pecado, aí já é a fé de fé em fé. O poder da palavra agindo em nós. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, baseado nisso, existe, e a Bíblia diz que o viver liberto do pecado significa que nós vamos sendo purificados. Como? Em obediência à verdade que é revelada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a Bíblia diz que tem que sair deixando, tem que deixar todo o acúmulo de malícia, só um remédio, na obediência. Só o crescimento na graça e no conhecimento, só através disso. Em obediência à verdade que nós vamos sendo purificados. Em obediência à verdade, segundo a Bíblia. Amém? Esse é o padrão do Senhor para nossas vidas. Em Romanos 6, 20, leu o 5, 21 primeiro. Para que, assim como o pecado reinou aonde?
na morte. Também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, que a nossa fé está centralizada nele, fundamentada nele. Para que assim como o pecado reinou aonde? Na morte, também a graça reinasse pela justiça de Deus. Amém? Pela justiça e a santificação, para a vida eterna. Então, me leva para onde? A justiça me leva, tem a ver, está ligado, é caracterizado aqui, para a vida eterna. A prática da justiça me leva para a eternidade. Amém? Se me leva para a eternidade, me leva mais a o que? Ela produz santidade em mim. Amém? A prática da justiça, eu vou sendo purificado e a santidade de Deus vai sendo cada vez mais evidenciada em nós. Amém? O pecado reinou na morte, também a graça, chegou a graça mesmo. O pecado reinou na morte, mas a graça reinasse pela justiça prática, para a vida eterna. Santidade, 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 santidade. Amém? E a Bíblia diz que qual é a vontade de Deus? A nossa santificação, que é operada pelo Espírito Santo, revelando a sua verdade. Então, a graça faz isso em nós. A graça tem o poder de fazer com que isso ocorra dentro de nós. Amém, irmão? Não é nenhuma história da carochinha, mentira. Aqui está a verdade do Senhor. Uma vida de obediência gera santidade, gera cada vez mais a eternidade sendo manifestada em nós. Quem consegue contemplar uma vida santa, em obediência, isso vai se tornando cada vez mais visível. E a Bíblia diz que, em 1 Pedro, se essas coisas estiverem em nós e em nós estiver frutificando, nunca vai deixar nenhum de nós ociosos no conhecimento, experiência com o Senhor Jesus. Amém? Essas verdades o apóstolo Pedro escreve lá, irmão, ele escreve isso e fala que sempre ia continuar exortando para que ninguém esquecesse disso. Então, há o problema do esquecimento, que tem que ser repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso esquecer que eu fui perdoado, mas eu não posso esquecer que tem um poder sobre-humano em mim que me mantém perdoado, que a culpa saiu e agora dá para viver sem culpa. Amém? E tem que sair porque a natureza caída, ela é nojenta. Para deixar, a Bíblia diz quando deixa, para deixar todo acúmulo de malícia, porque há uma desordem generalizada na alma. Quando Jesus fala lá no Evangelho, aquele que tentar salvar a sua vida, é o momento que sempre está arrumando um jeito para se proteger. Sempre está se defendendo, sempre está arrumando desculpa, e às vezes nem fala, o silêncio é se protegendo, não confessa, não fala a verdade, vai vivendo na mentira como se estivesse na verdade, e se defende como se estivesse na verdade, ensina os outros, mas não quer ser ensinado. Essa corrupção, o acúmulo de malícia, há uma abundância do mal dentro de nós que só pode ser externado com essa palavra. Amém? E é ela que foi enxertada em nós. Tem que ser revelado que foi enxertada. E é ela está sendo enxertada. E é ela que pode salvar a alma. Tirando o quê? O acúmulo dessa malícia. Tem várias palavras do Senhor Jesus que nas cartas fica muito mais claro pelo Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus fala, eles não vêm para a luz para que as obras deles não sejam manifestas. Está se protegendo, vai causar vergonha. Olha a malícia aí. Tem um motivo, uma causa primária do não agir. Jesus revela, o Espírito Santo revela. Mas quem já está na luz, vem.
Segundo a Bíblia, que é para suas obras ser manifestas, porque são feitas em Deus. Isso está relacionado ao quê? A malícia tem que sair. Deixando, o Espírito Santo está revelando que tem que deixar o acúmulo de malícia, tentando se proteger a todo momento como se pudesse. A Bíblia deixa todos nós bem expostos. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, leia aí Atos 15. Estão me entendendo? Amém, irmão? Se eu ignorar essas palavras, o final, fogo do inferno, segundo a Bíblia. Mas se eu atentar bem para essa palavra maravilhosa que é a lei da liberdade, céu de glória. Amém? Em Atos capítulo 15, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, no 7, varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, amém, irmão? Preste atenção nisso. Deus conhece os corações. Tentar enganar Deus é uma loucura. Amém? Tentar enganar Deus é o quê? Pensar que tem o Espírito, que Deus deu o Espírito Santo do jeito que eu quero. Isso é uma loucura. Amém? E Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo. Amém? Prestou atenção? Isso aqui é uma pregação para os gentios que eles receberam quem? O Espírito Santo. E Deus conhece os corações. E quando Ele deu o Espírito Santo, Ele testemunhou que aquelas pessoas creu mesmo. Creu mesmo. Amém? Naquele momento elas foram seladas pelo Espírito Santo, porque Deus que conhece os corações viu que elas receberam o Evangelho da maneira correta. Amém? E quando o Espírito Santo entra, ele vai fazendo a obra. Eu posso depois ignorar? Posso, mas vai ser notório naquele momento que os meus pecados foram perdoados. Mas eu tenho que viver a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. O coração é purificado pela fé. Um coração se torna puro pela fé. E de fé em fé vai revelando esse coração puro. Porque um coração puro quer se tornar mais puro, porque quem tem a esperança de ver ele como ele é, purifica-se a si mesmo. Essa é a realidade, irmão, do Evangelho. Dá uma olhada o que a fé produz, ela faz, e dá uma olhada, eu me examino, eu olho as pessoas lá fora, eu olho aqueles que dizem ser de Jesus, que têm fé em Jesus, e dá para contemplar se são mesmo. Não tem para onde fugir, a Bíblia me deixa exposto. Amém? Amém ou não amém? Essa é a verdade do Evangelho, um coração puro, que deseja, passa a desejar, assim como criança recém-nascida, desejar ardentemente a palavra. Por que ele quer a palavra? Porque ele não é mais insensato, ele nem quer ser insensato. Ele quer saber qual seja a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor foi revelada na palavra dele, e é ela que está em mim que pode salvar a minha alma. Amém, irmão? Que pode salvar a minha alma, em nome do Senhor Jesus. Isso é tudo um dom de Deus para nós. Vê que o pecado não tem mais vez aqui. A Bíblia não deixa mais brecha para o pecado, depois que eu tenho encontro com aquele que tira o pecado do mundo. É tudo mentira do inferno, é tudo engano do inferno, e eu tenho que sair do engano do inferno. Porque não tem mais
Tu vê que todas as outras que trouxe confusão para a igreja é o espírito do erro. Porque umas palavras claras dessa, como é que vai me permanecer no erro? Nas questões que me levam, não edifica a vida espiritual. Isso aqui edifica a vida espiritual. Isso aqui tira qualquer um do engano. Ele é santo. E quando o santo está em mim, eu aceito as coisas do santo. Eu me prontifico a querer agora só as coisas. Os meus interesses estão ligados com os interesses do santo. Não mais da minha carne. Não mais nada de pecado, nada de malícia, nada de mais desejos antigos, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo a Bíblia, essas palavras são, para a carnalidade, elas são agressivas. Agora, a Bíblia diz que para aqueles que são salvos, poder de Deus. Mas para os que perecem, morte. Mas para aqueles que estão salvos, vida eterna, irmão. É glória. Gosta dessas palavras, amém? Então, em nome de Jesus, é uma presença íntima do Espírito Santo em nós que faz essa obra. Em nome do Senhor Jesus. Voltando para Romanos, no 12 diz assim: não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, seus desejos. Nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém, irmão? Os membros estão ligados aos nossos os olhos, o ouvido, o falar, são membros que têm que ser apresentados a Deus como um instrumento de justiça, a mão, tudo, um instrumento de justiça, os nossos membros, porque eu estou me apresentando a Deus, tem que ser instrumento de justiça. Onde estão meus olhos? O instrumento de justiça, os olhos, a Bíblia diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os meus olhos forem um instrumento de justiça, todo o meu ser é iluminado por Deus. Porque para onde eu estou olhando? Para a terra ou para o céu? Para Jesus ou para a terra? Instrumento. Porque agora eu ando por fé. A visão mudou. E não por vista. Para onde eu estou olhando? Para a eternidade? Todo o meu corpo terá luz. A alma toda iluminada, curada. Amém? Dá uma olhada nesse mundo, irmão. Com Cristo, eu só não deixo de praticar o mal. Eu avanço com o bem. Com as virtudes do Espírito. Porque as virtudes do Espírito é que, sendo manifestada, é que vai revelar que alguém está salvo. Amém? Não é o pecado por não praticar o pecado, porque a Bíblia diz que se eu não praticar o bem, eu estou pecando também. Amém? Glória a Deus. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de justiça, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Por quê? O pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servo daquele a quem obedeceis? Tem discernimento para entender isso aqui? Amém, irmão? Isso aqui é para nós enxergarmos. Porque o Senhor está me ajudando a enxergar melhor cada vez mais. Então é para todos, amém? Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer? Sois servos daquele a obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Funciona assim, irmão. Se tu se apresentar, tu vai agir, tu vai escolher, tu vai falar, assuntos vão te dominar. Tu vai fazer escolha, tu está se apresentando. Se for sempre para edificação espiritual,
pensando em Jesus, de acordo com a presença do Senhor, de acordo com o padrão dele, tu está se apresentando com a obediência. Agora, se tu se apresentar ao pecado, é você se apresentar para agir fora dos planos do Espírito. Tu está se apresentando ao pecado para lhe obedecer. As palavras que reinam nos teus lábios, escolhas, tu está se apresentando a Deus ou ao pecado. É isso. Agora, a obediência para a justiça, santificação. Agora, se apresentar ao pecado é morte. Olha a profundidade. As minhas escolhas me revelam para quem eu estou me apresentando. Ao pecado ou a Deus. Quem me leva para Deus? O Espírito Santo. Se eu sou guiado pelo Espírito, eu sou filho de Deus. Então, eu estou me apresentando para quem? Quando estou conversando com alguém, quando estou fazendo escolha, quando estou falando a verdade, seja lá o que eu estou fazendo, eu estou me apresentando ao pecado ou a Deus. Amém? E com isso nós vamos vendo quem é de Deus e quem não é. Amém? Já estamos ouvindo isso diferente, não estamos? Então, quando você vai para o erro, não vai segundo o Espírito, tu se apresentou ao pecado para obedecer ele. Olha, ele é um agente, é um tirano. É profundo isso, irmão. Amém? Agora, os filhos são influenciados pelo Espírito. Tu se apresenta a Deus para a santificação, para fazer o que ele quer, e com isso vai sendo purificado cada vez mais. Amém? Isso não é brincadeira. Não é... A nova criação é nova mesmo. Totalmente nova. Não é... Isso aqui não é brincadeira. Nós estamos tendo privilégio, eu também. Eu não estou fora daqui, não. Todos nós que eu ainda estou vivo aqui. E o que me guarda, o que guarda um verdadeiro cristão, o cristão ele é guardado no poder de Deus, mediante a fé. A fé, essa fé aqui, não é fé mentirosa não, que muitos dizem ter e não tem. Obedecer a seus servos daquele obedecer, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Justiça é isso aqui, está caracterizado para a vida eterna. Então, em nome de Jesus, tu viu o que o pecado dá? Para onde o pecado leva? Morte. Agora, a justiça, vida eterna. Então, se não for de glória em glória, vai continuar sendo de ruína em ruína. Não tem zona neutra. Amém? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Amém? Então que beleza, mas quando isso se torna uma realidade, não subjetivo, objetivo. A Bíblia afirma aqui, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado é servos dos meus desejos, servo seguindo o curso desse mundo. Isso é servo do pecado, fazendo a minha escolha e não do Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui que isso acabou. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, acabou. Mas tem que ser, porque a Bíblia diz que já aconteceu. Agora vocês obedecem de coração à forma de doutrina que foi entregue. Então, onde isso não aconteceu, eu ainda estou sendo servo do pecado e vamos repreender isso em nome do Senhor Jesus. Amém? E libertados do pecado, foi-te feitos servos da justiça. Libertados do pecado. O homem, segundo o padrão do Senhor, ele foi libertado do pecado. Ele já não vive mais para si, vive para Deus.
Foi libertado do pecado. O pecado, esse libertado é o pecado, tinha um poder dominador que foi rechaçado pela presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito. Então, eu não faço mais a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me salvou. Amém? Essa é a verdade. Quando a gente conhece essa verdade, nós vamos anulando fácil as questões mentirosas, os enganos, a mentira, aquelas questões que não edificam a vida de ninguém. É fácil para jogar isso nos quintos dos infernos. Quando tu escuta essas verdades. Porque o homem, ele busca sempre questões, o acúmulo de malícia que tem dentro dele. Ele procura assuntos que vai levar ele a se afastar dessas palavras santas. Essa é a obra do homem corrupto ainda. Vai mentir, vai trazer assuntos que não estão ligados à santidade. É só a carnalidade reinando que só causam confusões. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, para que essa palavra? Só o Espírito Santo usando a espada dele, que é a palavra, para tirar esse acúmulo de nojeira que tem na alma. Só. E é na obediência à verdade que isso vai ocorrendo. Por que uma fraqueza espiritual? Por causa da sujeira. Porque qualquer motor, qualquer coisa que funcione à base de motor, se tiver entupido, não funciona direito. E esse acúmulo de malícia atrapalha o fluir do Espírito Santo em nossa alma. Isso não permite o agir pleno dele, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão, fluirão, e vai jorrar para a vida eterna, sem barreira.